Então vamos começar agora a resolução de exercício Foca Enem sobre dinâmica e primeira lei de Newton. O primeiro exercício diz o seguinte: duas pessoas jogam cabo de guerra, brincadeira na qual cada pessoa puxa a extremidade de uma mesma corda. O jogo está empatado, pois cada jogador aplica na extremidade da corda em sentidos opostos a força de 80 kg força. A tensão que a corda está suportando nesse caso equivale a quanto? Então, para entender esse tipo de exercício, né, a gente tem que imaginar como seria uma situação real parecida com isso, né? Temos aqui como se fosse a graminha, aí na graminha eu tenho então essas duas pessoas jogando cabo de guerra. Então eu faço uma pessoa para cá, ela está aqui, ó, segurando a corda, aí ela flexiona a perna aqui e está puxando a corda para cá. Transcedindo o desenho, né? Fala a verdade. Aí pro lado de cá a gente tem outra pessoinha, a pessoinha tá com a mão para cá, aí ela também tá com a perninha lá na frente e com a perninha para cá. E cada pessoa está segurando uma parte da corda. Então a corda estava vindo, ela amarrou aqui um pouquinho na mão, a corda também estava vindo, ela amarrou aqui na mão e aqui nós temos então essa corda. A pessoa que está aqui à direita, ela está aplicando uma força para cá, e a pessoa que está aqui à esquerda, ela está aplicando uma força para cá. Todo mundo concorda? A grande questão do exercício é que muitas pessoas poderiam falar assim: a força resultante que está atuando nessa corda é zero, que eu tenho uma força para a direita e outra força para a esquerda. É bem provável a gente pensar isso. Ou você também poderia pensar: não, a força resultante então vai ser 160, porque eu somo as forças aplicadas. Mas na verdade a tensão que a corda está submetida é apenas essa tensão realmente de 80 kg força. Porque eu tenho que lembrar que a tensão aplicada em uma corda é sempre a mesma. Eu tenho apenas o sentido dela aqui apontando para lados diferentes. Mas a intensidade da tensão aplicada sobre ela é única, que é essa tensão de 80. Tudo bem? É como se assim, esse ponto tivesse fixo na parede e a pessoa está puxando para cá. Uma tensão de 80. Ou, nesse caso aqui, essa parte estaria fixa na parede e a pessoa está puxando para cá. Também seria uma tensão de 80. Belezinha? Próximo exercício. Então vamos lá. O próximo diz o seguinte: em laboratórios de análises clínicas, vários tipos de exames utilizam centrífuga para promover determinadas reações. Tubos de ensaio contendo amostras de material de análise são presos próximos à boca da centrífuga em anéis, que se encontram em pontos periféricos da máquina, e postos para girar em movimento circular uniforme, com liberdade de se inclinarem durante o movimento. Adotando um referencial inercial, as forças que agem sobre cada amostra considerada como um ponto material depositado no fundo de cada tubo de ensaio estão corretamente representadas em qual gráfico? Então, em qual gráfico a gente consegue analisar essas forças que atuam sobre cada uma das amostras? No A. Por que vai ser o A? Porque se a gente pensar, ele não fala que o tubo de ensaio é um pouquinho inclinado? Então vamos tentar fazer uma representação aqui, um desenho. Aqui eu tenho a boquinha do tubo de ensaio, aí ele vem para cá, aí ele vem para cá, aqui eu tenho o fundinho do tubo de ensaio. Todo mundo concorda? Não está retinho, mas é uma ilustração. Aí esse suporte, que é a parte de onde vem da máquina mesmo, é algo mais ou menos assim. Eu tinha aqui um suporte que vinha aqui da máquina, a parte onde ela roda mesmo. Aqui eu tenho como se fosse uma outra viga, né? Um outro eixinho. E aqui foi abraçado daí meu tubo de ensaio. É algo que funciona mais ou menos assim. Concorda? E aonde que está a minha substância? Dentro do tubo de ensaio. Então aqui vai ter uma substância dentro do tubo de ensaio. Tudo bem essa ilustraçãozinha aqui? Se a gente parar para analisar, essa substância que está aqui dentro, ela tem alguma massa? Ela tem massa? Tem. Se ela tem massa, qual é a força que existe sobre ela? Aqui para baixo eu teria a força peso. Concordam? E essa substância ela está sobre uma superfície? Está. O fundo do tubo de ensaio. E se ela está sobre uma força aqui, sobre uma superfície, qual é a força que sempre é ortogonal à superfície? A força normal. Então, para onde vai estar apontando a minha força normal? Para cá. Então, por isso que eu tenho a resposta correta da letrinha A. Eu tenho a força normal nessa direção e eu tenho a força peso para cá. Nunca foi tão fácil.
Aí vamos para o próximo exercício. O que esse próximo exercício diz para a gente? Ó, a figura representa uma placa de propaganda homogênea e uniforme, que pesa 108 kg-força, suspensa por dois fios idênticos, inextensíveis e de massas desprezíveis, presos ao teto horizontal de um supermercado. Cada fio tem 2 metros de comprimento e a vertical H entre os extremos dos fios presos na placa e o teto mede 1,8 metros. Qual que é o módulo da tração em quilograma-força que cada fio suporta no equilíbrio desse sistema? Como que a gente consegue resolver esse tipo de situação? Alguma sugestão de como que a gente pode fazer isso? Ele dá alguma informação a mais? Que eu não coloquei aqui? Ele dá o valor de seno, de cosseno, de ângulo? Aí vocês não têm seno e cosseno de ângulo? Não? Então tá bom. Mas daqui a pouquinho a gente vai precisar deles. Por que a gente vai precisar? Quando a gente analisa aqui, eu quero saber o módulo dessa tração, não quero? Sim. A minha tração, do jeito que ela está aqui, ela está sobre o eixo X? Horizontalmente? Não. Ela está exatamente sobre o meu eixo Y? Ela está na diagonal. Então, essa minha tensão T, ela vai ter uma componente aqui para cima. Quem que é essa componente que está aqui para cima? É a minha força T na direção Y. Concordam? Da mesma forma que se eu fizer aqui um tracejado, né, a projeção dela aqui para baixo, quem que eu vou ter aqui? A minha tensão T, só que na minha direção X. A mesma coisa eu posso fazer para esse lado. Aqui na vertical para cima eu também tenho a minha tensão TY. E para cá, pensando nessa projeção, eu tenho a componente dessa tensão, só que no meu eixo horizontal. Ou seja, TX. Todo mundo concorda comigo até aqui? Que eu tenho TX para cá e eu tenho TX para cá? Beleza, tenho TY para cá e tenho TY para cá. Essa minha placa de propaganda aqui embaixo, o exercício falou que ela pesa 108 kg-força. Então, o que eu tenho aqui para baixo? Qual o tipo de força que eu tenho aqui para baixo? A força-peso. Concorda? E eu quero analisar a tensão. Se eu quero analisar a tensão, eu posso analisar olhando o que acontece com a componente horizontal, ou eu posso analisar o que acontece na vertical. Como eu tenho tensão para cima e peso para baixo, faz mais sentido analisar onde? Na vertical. Então, eu vou analisar apenas na vertical. Aí eu venho aqui no cantinho e escrevo, ó, na vertical. Qual vertical? Que é o meu próprio eixo Y, temos. Aí eu tenho que lembrar de como que funciona o meu eixo X e o meu eixo Y. Como que é meu sistema de coordenadas cartesianas, né? Aqui ficou tortinho, mas como que funciona? A gente tem aqui o nosso eixo Y e horizontalmente para cá eu tenho o meu eixo X, ou seja, tudo que está para cima é positivo, que está para baixo é negativo. Então vamos lá. Quais forças eu tenho atuando na placa para cima? TY. Esse aqui? Então tá bom. Então eu tenho esse TY aqui, ó. Positivo. Por que ele é positivo? Porque ele está para cima. Tem mais alguém para cima? O outro TY. Eu tenho 2 TY. Então mais TY. Tem mais alguma outra força atuando nessa placa para cima? Não. E para baixo? Quem? Se ela está para baixo, ela é negativa. Essa é a minha força resultante. De acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante é massa vezes aceleração. Mas pensa comigo, essa placa ela está subindo? Essa placa ela está descendo? Então ela está em equilíbrio. Se ela está em equilíbrio, quer dizer que a força resultante é igual a zero. Eu posso afirmar isso sem medo de ser feliz. Então, aqui eu tenho TY. Antes de querer substituir o TY, eu tenho que lembrar como que eu encontro essas componentes. Eu tenho tanto aqui o TX, como eu tenho também o meu TY. Toda vez que eu vou calcular o meu TX ou o meu TY, ele sempre é T vezes seno ou cosseno de θ. T, seno ou cosseno de θ. Como que eu sei se é seno ou cosseno? Olha só. Olha para o meu TX. O TX não é esse componente aqui? Ele está com um ângulo ou ele está sem ângulo aqui? Sem. Então o TX é T? Sem θ, ó. Seno. O meu TY não está com um ângulo?
Então é T cosseno θ. Então aqui em cima, olha só o que eu vou encontrar. TY mais TY, 2TY. Só deixando aí um pouco mais generalizado, né? Menos P igual a 0. Só que quem que é TY? T vezes cosseno de θ. Menos peso igual a 0. O que o exercício quer saber? Não é o T? Se ele quer saber o T, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o T. Então, a primeira coisa, eu vou manter do lado de cá o 2T cosseno de θ. Esse menos P vai para o outro lado? Mais P. Perfeito. Então, somente o meu T, o que eu faço? Eu pego, mantenho o T, o 2 cosseno que estava multiplicando, vem para cá, dividindo. Então, agora eu vou continuar. O T vai ser igual. Quanto que é o peso que o exercício já informou? 108. Dividido por 2 vezes cosseno. Putz, travei. Foi dado o valor do θ? Foi dado o valor do cosseno θ? Então eu tenho que encontrar uma forma de conseguir descobrir quem que é esse meu cosseno θ. Como que eu consigo descobrir quem que é esse meu cosseno θ? Aí que vem a grande questão. Como que eu consigo fazer isso? Pela alternativa? Pela alternativa. O que o exercício falou aqui? Cada fio tem? 2 metros? Se cada fio tem 2 metros, qual que é a distância que eu posso afirmar sem medo de ser feliz que vale daqui até aqui? 2. Todo mundo concorda que aqui vale 2? 2. Aí ele falou também que os extremos dos fios preso ao teto vale quantos metros? 1,8, não é? Então, qual que é a distância que eu tenho daqui até aqui? Essa distância que eu tenho daqui até aqui é de 1,8. E não está envolvendo a relação cosseno? Então, vou apagar aqui, ó, vou roubar um pouquinho para a gente usar esse espacinho aqui mesmo. O negócio é bruto. Então, eu vou pegar aqui, ó, colocar até aqui. Então, eu vou querer calcular cosseno. Como se calcula o cosseno de um ângulo? Cateto adjacente pela hipotenusa. Cateto adjacente sobre a minha hipotenusa. Então, o cosseno desse ângulo θ vai ser igual. Quem que é o cateto adjacente a esse ângulo? 1,8. A hipotenusa não é quem está de frente com o ângulo de 90 graus? Se aqui está 90, quem que é a minha hipotenusa? 2. Aí eu te pergunto, quanto que é 1,8 dividido por 2? 0,9. Então, quanto que vale o cosseno de θ? Então, aqui é 0,9. Aí eu continuo. Então, minha tensão T vai ser igual a 108. Quanto que dá a divisão, multiplicação de 2 vezes 0,9? 1,8. Então, minha tensão T vai ser igual a quantidade de casas decimais. Certo? Posso daí cortar a vírgula. Então, a continha que eu tenho que fazer é 1080 dividido por 18. Vai dar quanto? 60. Exatamente 60. Unidade de tensão, newtons. Os garotos A e B da figura puxam por meio de cordas uma caixa de 40 kg, que repousa sobre uma superfície horizontal, aplicando forças paralelas a essa superfície perpendiculares entre si, de intensidades de 160 newtons e 120 newtons, respectivamente. O garoto C, para impedir que a caixa se desloque, aplica outra força horizontal em determinada direção e sentido. Desprezando o atrito entre a caixa e a superfície de apoio, a força aplicada pelo garoto C tem intensidade de quanto? Então, como que a gente consegue determinar isso primeiramente? Como que a gente consegue determinar essa relação? Não fala que as forças aplicadas pelas pessoas ali são perpendiculares? Então, se eu imaginar que esse ponto material é a minha caixa, eu tenho 2 vetores. Como que funcionam desses vetores? Eu vou desenhar aqui até com cor diferente, ó. Vou pegar aqui azul para cima. Então, ó, tem uma força para cá. Ok? Essa força aí eu vou chamar que vai ser essa força de 160 newtons, pode ser? Então, para cá eu tenho uma força que eu vou chamar aqui de F1, que vale 160 newtons. Aí eu tenho uma outra pessoa aplicando uma força para cá.
Essa força eu vou chamar ela de uma força F2. E quanto que vale essa força F2? 120 newtons. Pela regra do paralelogramo, como que eu encontro a minha força resultante? Eu tenho que fazer a projeção. O que é a projeção? É pegar esse vetor como se eu transladasse ele para cá. Ele não ia ficar aqui assim, ó? Então essa é a projeção do meu vetor verde. E como que é a projeção do meu vetor azul? Daqui para cá, ó. Teve um ponto de intersecção entre esses vetores? Aonde é o ponto de intersecção? Aqui. Então, para onde que vai estar a minha força resultante? Para cá. Então, se eu quero descobrir qual é a força para o menininho ali conseguir segurar desses dois, basta encontrar essa, que vai ter que ser a mesma, só que para outro sentido, você concorda? Então, essa aqui é a minha força R resultante. E qual que é o ângulo mesmo entre esses dois vetores? Se o ângulo entre esses dois vetores é de 90 graus, como que eu encontro esse vetor resultante? Teorema de Pitágoras. Então, resultante ao quadrado vai ser igual meu primeiro vetor ao quadrado, mais meu segundo vetor ao quadrado. Então, meu resultante ao quadrado vai ser igual. Quanto que vale o primeiro? 160 ao quadrado, mais 120 ao quadrado. Então, meu resultante ao quadrado vai ser igual. Quanto que dá 160 ao quadrado? 160 vezes 160? 14.400? Não, 160 vezes 160 vezes 160. 25.600. 25.600. Então, já marquei aqui. Mais 120 ao quadrado? 14.400. Certo? Então, diante disso, agora eu tenho que fazer essa soma. Quanto que dá essa soma? 40 mil? Então, 40 mil. Para tirar o quadrado, eu passo a raiz. Então, raiz de 40 mil. Toda vez que eu tenho raiz com esse tanto de coisa iraiada, eu tenho que ver o seguinte. Quanto que é raiz só de 4? 2. Quantos zeros eu tenho no total? 4. Raiz quadrada eu divido pela metade. Então, quanto que é metade de 4? 2. Então, o resultante é de 200. 200 newton. Ok? Exercício 212. Um veículo segue em uma estrada horizontal e retilínea e o seu velocímetro registra um valor constante. Referindo-se a essa situação, assinale V para verdadeiro e F para falso. Então, vamos lá. A aceleração do veículo é nula? Se o velocímetro dele mostra um valor constante, quer dizer que a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, eu não tenho aceleração, concordam? Então, a primeira premissa ela é verdadeira. Se a minha primeira premissa ela é verdadeira, eu já sei que a letra B está errada. Beleza? Aí eu vou para a segunda. A resultante das forças que atuam sobre o veículo é nula. Olha só que fantástico. Depois copia. A velocidade ela é o quê? Ela é Constante. constante. Se a minha velocidade é constante, a minha aceleração é o quê? Nula. O que diz a segunda lei de Newton? Que a força resultante aplicada em um corpo é a massa vezes a? Se minha aceleração é zero, quanto que é a minha força resultante? Então, a segunda premissa ela é verdadeira. Então, se a segunda premissa ela é verdadeira, eu já tiro isso aqui e já tiro isso aqui. Qual que é a resposta correta? Então, quer dizer que a última é falsa. A força resultante que atua sobre o veículo tem o mesmo sentido do vetor velocidade? Não. Por que não nesse caso? Porque a força resultante é zero. E o vetor velocidade vai ter um valor. Exatamente. Então, essa aqui é uma premissa falsa. Tudo bem? 213. Considere um grande navio do tipo transatlântico, movendo-se em linha reta e com velocidade constante, velocidade de cruzeiro. Em seu interior existe um salão de jogos climatizado e nele uma mesa de ping-pong orientada paralelamente ao comprimento do navio. Dois jovens resolvem jogar ping-pong, mas discordam sobre quem deve ficar de frente ou de costa para o sentido do deslocamento do navio. Segundo um deles, tal escolha influenciaria no resultado do jogo, pois o movimento do navio afetaria o movimento relativo da bolinha de ping-pong. É um jumento, né? Nesse contexto, de acordo com as leis da física, o que nós podemos afirmar? Acho que é a D. Que a discussão ela não é pertinente, ela é errada, né?
Porque nesse caso o navio ele se comporta como um referencial inercial, não afetando o movimento da bola. Por quê? Porque a mesinha também está no navio. A Terra ela também tem uma velocidade de rotação. A gente está sentindo? Não. Por que a gente não está sentindo? Porque nós também estamos sob ela. Então nós temos a mesma velocidade linear, então também trata-se de um referencial inercial. A alternativa correta, letrinha D. Tudo bem? Ainda continua nesse mesmo capítulo ainda, né? Vai até qual? 218? 218. Então esse da FATEC diz o seguinte, ó. Os aviões voam porque o perfil aerodinâmico de suas asas fazem com que o ar passe por cima e por baixo delas, ocasionando uma diferença de pressão que gera um empuxo. Essa força de empuxo é o que permite o avião se sustentar no ar. Logo, para que o avião voe, as hélices ou turbinas do avião é o que empurram o ar para trás. E o ar reage impulsionando a aeronave para frente. Dessa maneira, podemos dizer que o avião se sustenta no ar sob a ação de 4 forças. A força motora, ou de propulsão, a de resistência do ar, o arrasto, a peso e a de empuxo ou de sustentação. Aí você tem ali as informações. Como ele possui massa, você tem uma força-peso que é para baixo, concorda? Sim. A força de empuxo é o que ajuda ele a permanecer para cima, né? Em equilíbrio, se ele estiver planando, né? Força motora, nesse caso, está orientada para a esquerda e a força de resistência do ar está dificultando essa passagem dele. Caso o avião voe em velocidade constante, velocidade constante, não tem aceleração, e mantendo a mesma altitude, ou seja, ele nem sobe nem desce, o que você pode afirmar? Eu acho que a vertical e a horizontal se anulam. As forças horizontais se anulam e as verticais também. A alternativa correta, letrinha C. Porque horizontalmente ele tem velocidade constante, igual eu fiz aqui no anterior. Velocidade constante, aceleração nula. Aceleração nula, força resultante zero. Isso na horizontal. Aí quando eu analiso na vertical, ele não está subindo nem está descendo, quer dizer que a força que puxa para cima é igual à força que puxa para baixo. Nunca foi tão fácil. E o 218 diz o seguinte: a história da maioria dos municípios gaúchos coincide com a chegada dos primeiros portugueses, alemães, italianos de outros povos. No entanto, por meio dos vestígios materiais encontrados nas pesquisas arqueológicas, sabemos que outros povos anteriores aos citados protagonizaram a nossa história. Diante da relevância do contexto e da vontade de valorizar o nosso povo nativo, o índio, foi selecionada a área temática cultura e questões foram construídas sobre a base na obra Os Primeiros Habitantes do Rio Grande do Sul. Excelentes cavaleiros eram os indígenas pampeanos, charruás, minuanos, etc., que se destacavam na montaria de cavalos vindos da Europa. O pampeano é lançado para frente quando o cavalo, assustado com uma cobra, para de repente. O fato de o indígena não parar ao mesmo tempo que o cavalo pode ser atribuído a seu ou a sua massa. Por que massa? Na verdade, a sua inércia, né? Porque ele estava em movimento, ele tende a permanecer em movimento, mas a inércia é uma propriedade intrínseca da matéria, da massa. Ok? Nunca foi tão fácil. Nunca foi tão fácil e aqui finalizamos.